Gente, Hare Krishna. Bom que a gente tá aqui, gente. Bom dia. Fiquei. Opa, aqui. Ontem eu tive um desafio aqui que, na verdade, eu tô com um pouco de sono privado nesses últimos dias. E o Vitor tem falado um pouco abertamente para quem está perto dele sobre questões que impactaram ele grandemente recentemente. E aí, óbvio, quando nas relações mais próximas, né, especialmente quando a gente vive na mesma casa das pessoas, ou seja, não é só família distante, família é essa que a gente está na mesma casa. É óbvio que a mudança com essas pessoas influencia a gente, especialmente quando esse impacto tem a ver com como a pessoa dorme. E aí quem dorme junto com a pessoa vai sentindo tudo que a pessoa está sentindo. Então, enfim, estou num momento de privação do sono. E aí ontem eu pedi, anteontem, pedi para Juliana abrir, meio que de surpresa, para que eu pudesse ter esse instante, ao mesmo tempo que a gente tem uma outra negociação acontecendo da parcela, que é parte do que está acontecendo do impacto na vida dele, e na nossa, obviamente, mas pegou um aspecto mental dele, de saúde mental mesmo. Ele tem falado abertamente a respeito disso, então não falo aqui com exposição, e tenho inclusive motivado o Vitor a falar sobre isso, porque uma das questões que a gente tem na nossa sociedade é que passamos por várias e várias questões que não só... Quando a gente quebra a perna, você vai no médico, você conserta a perna e você fala sobre isso. Agora, de alguma forma, saúde mental a gente não fala. Então, quando as questões de saúde mental aparecem, elas já são enormes. E eu tenho motivado o Vitor a se expor nos processos dele para que a gente veja a importância de não levar como pequeno aquela vozinha que diz assim, fica na cama. Aquela vozinha que diz assim, você é uma perdedora, você é um perdedor, você não merece isso. Aquela vozinha que fala pra gente, você está destinado, destinada ao fracasso. Aquela vozinha que fala para nós, as pessoas são sempre assim, desiste disso, a humanidade não presta. E tantas outras coisas que vão no silêncio de cada pessoa, entre as orelhas, né? E vão falando, e essas vozes, no começo, ela tem um volume bem baixinho. Só que aí, outra vez, quando o volume dela aumenta, é a hora que a gente precisa admitir que alguma coisa aconteceu. Quando o volume aumenta, geralmente a gente tem crise de ansiedade, crise de pânico e várias crises diferentes que daí afetam todo mundo, não só a pessoa, porque obviamente, ou seja, é uma irradiação. Quando a gente fala de uma pessoa dependente químico, a gente está falando que, se eu não me engano, são 50 pessoas que essa pessoa diretamente influencia. Não é uma coisa pequena. Qualquer uma dessas questões são questões enormes. Enormes. E a gente não pode lidar na nossa sociedade com isso em segredo. Por que em segredo? Porque é muito difícil a gente se recuperar sozinho e sozinha. Então, primeiro de tudo, a gente tem que admitir que aconteceu alguma coisa com a gente. Procurar ajuda. Se num primeiro momento essa ajuda vem de forma medicamentosa, maravilha. É igual se operar a perna e você precisar usar muleta. Você não vai falar, eu não uso muleta. Sim, você vai se humildar e andar de muleta. Você vai andar de muleta para sempre? Não, necessariamente. Você vai fazer sua recuperação. Se for o seu destino andar de muleta por qualquer razão, então você vai ter uma mente saudável para isso. Mas entendem? Ou seja, a gente precisa começar a falar a respeito disso. Então, fechando esse parênteses enorme, essa privação de sono, essa renegociação de parcela, tudo isso tem mexido com os horários. Ontem, eu achei que eu fosse perder isso daqui. Aí eu me lembrei de alguma coisa muito importante, que é a quem eu dedico essa... embargando a voz já. Essa reflexão. São 3 anos da passagem do meu pai. E eu tenho certeza que qualquer um e qualquer uma aqui pode dizer que já perdeu alguém na vida. E se não perdeu, aperte os cintos porque você vai perder. Que essa é a natureza da gente estar encarnado. E aí eu pensei, poxa vida, tanta coisa acontecendo, né? E eu mantenho meus horários de acordar cedo, só que eu fico um pouco mais reflexiva para dentro, eu faço a minha prática, enfim, minha disciplina diária. Aí eu ouvi aquela outra vozinha, que não é aquela vozinha de se esconde, fica quietinha.
é uma vozinha que é um vozeirão, que eu quero que todo mundo lembre aqui, não dele, mas de quem partiu. Quem partiu da sua vida quer que você viva. Quem partiu da sua vida não quer que você fique no túmulo chorando. Quem partiu da sua vida, se te ama, quer que você se levante e ande e caminhe. E ofereça para essa pessoa a inspiração da sua vida através dos aprendizados que essa pessoa deixou para você. Então, eu quero dedicar essa reflexão a todas as pessoas. A Beth comentou alguma coisa aqui. Jesus do céu, eu tenho muita mente. Oi? Não, a Beth é uma querida, tá aqui. Cada um querido, eu simplesmente consegui cancelar o Zoom, mas tudo bem. A gente vai conseguir. São os meus talentos. Cancelei o Zoom. Agora eu não sei se tem alguém aqui, se não tem mais. Ótimo. Estamos aqui, né? Não cancelei. Tá ótimo, obrigada. Então eu quero cancelar a fala anterior do fechar parênteses e voltar exatamente no ponto, ou seja, a fala anterior do perdi o Zoom, tô conectado ou não, e voltar exatamente no ponto. Eu quero dedicar a todas as pessoas que partiram, mas sem uma sensação mórbida de que, e agora? E agora eu estou sem a pessoa. E agora o que vai ser? E sim, imaginar o que essa pessoa está falando para você. Porque essa pessoa, de novo, não quer você chorando no túmulo. Essa pessoa, humana ou não humana, se você perdeu o seu mestre cachorro, seu mestre gato, esse mestre gato e esse mestre cachorro não quer que você fique trancado na sua casa, lembrando de como era a vida quando ele estava perto de você. Esse mestre cachorro, esse mestre gato, esse teu mestre pai, esse teu mestre irmão, esse teu mestre filho, tá falando para você simplesmente viva. E viva de uma maneira que você possa usar os aprendizados da vida dessa pessoa, humana ou não humana, para te enriquecer e não para diminuir você. Nenhuma pessoa, olha só, a Leila comentando também, em outubro, 3 anos da passagem da minha mãe, exato, que foi logo em seguida, Leila, eu lembro. A Beth também, do filho Marcelo, também lembro, também recentemente. Passagens que de alguma forma a gente viveu juntas, que nessa passagem do meu pai a gente acabou se reunindo no ciclo de orações tibetanas de 49 dias, e aí a gente acabou estreitando tudo isso. E aí, dentro disso tudo, lembrar que a minha primeira abertura para facilitar algo online foi porque justamente o meu pai tinha começado a ficar doente. A minha mãe estava muito impactada com tudo fisicamente, porque ela não estava dando conta. E eu falei, tá bom, eu vou contratar alguém, mas como eu vou pagar? Eu pensei, vou abrir uma aula online. E aí eu vou dedicar essa aula online para pagar a pessoa, para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai. Foi logo no começo. E foi assim que as aulas online aconteceram. E depois esse grupo se estreitou aos pouquinhos e outras pessoas foram chegando e cada pessoa bem-vinda, justamente por causa dessas orações de 49 dias. Então, eu quero ver aqui, que a gente veja junto o impacto das pessoas na nossa vida, das pessoas que já foram, das pessoas que estão, e conseguir, e de novo, pessoas humanas e não humanas, conseguir ressignificar a nossa falta delas. Por que ressignificar? Porque quando a gente fica num lugar de muita dor, a gente está falando só da gente. Agora, você imagina, você está no seu leito de morte e tudo que você está escutando, imagina, você não sabe o que vem, a grande aventura da vida, tá todo mundo matriculado, viu, gente? Vai acontecer, tá todo mundo matriculado. A grande aventura, sabe aquele momento de férias? Você fala, uau, eu vou para aquele país, eu não sei falar a língua, eu não sei quem tá me esperando do outro lado, quem vai me ajudar. Imagina, grande aventura, você não sabe. E ainda falam para você, não pode levar mala. Você fala, mas como que eu vou viajar sem bagagem? Pois é, não pode levar bagagem, não pode levar nada. Não, mas como assim? Mas eu posso levar alguém que eu conheço? Não, você tem que ir sozinho, você tem que ir sozinha. Imagina, você tá embarcando, aí quem tá com você na hora de embarcar, olha pra você e diz assim, eu vou sentir tanto a sua falta, por favor não vá, eu te amo tanto, você é tudo pra mim. Imagina, e você tá indo sem bagagem para um lugar que você não conhece, você não fala o idioma, e tudo que a pessoa que está perto de você fala é sobre ela. É muito egoísmo, não é? Então vamos se preparar melhor para esses momentinhos? Porque, de novo, a pessoa está indo.
E daí a gente podia olhar para ela e falar assim, vai, eu confio em você, olha tudo que você fez na sua vida aqui, olha só, você vai tirar de letra aí, viu? Tudo bem que você não fala o idioma, mas você já aprendeu a falar aqui, olha quanta coisa que você fez. Não, aqui você não encontrou gente boa para estar perto de você, você vai encontrar gente boa lá do outro lado, aonde for. Não, mas você está comendo, mas aqui você já aprendeu a andar de bicicleta, sei lá o que você fez da vida, lá você também vai tirar de letra. Entende? Ou seja, para de falar só de você. Usa o que a pessoa deixou para você, pessoa humana ou não humana, para você ter uma vida maior e poder dedicar a sua vida maior aos ensinos dessa pessoa não humana na sua vida. É isso que essas pessoas querem. Essas pessoas querem que você continue. Como eu sei porque eu falei com elas? Não, porque você também gostaria disso para quem ficou. Ou você quer... Se coloca no lugar de quem já embarcou. Ou você quer olhar para trás e falar, nossa, olha só, toda a minha família não saem do meu túmulo. Olha só como eu sou amada. Olha só que coisa. Vão lá todo dia, deixam a flor de manhã, já saíram até do emprego. Olha aquela lá, tá deprimida. Olha, não faz nada da vida, fica lá só chorando em cima do túmulo. Olha como me ama. Nossa Senhora do céu. Teu mestre cachorro, que ficava super feliz quando você aparecia. Imagina ele super feliz que você tá lá chorando no túmulo sem conseguir mais nada fazer da sua vida. Você imagina que teu mais cachorro vai estar feliz com isso? Então, por favor, minha gente, caminhe. Caminhe em memória de quem foi. Porque o maior ato de amor que a gente pode dar para alguém é viver uma vida maior depois que a gente teve o encontro com aquela pessoa, humana ou não humana. E não viver num lugar encolhidinho, não viver num lugar escondidinho, justificando isso no amor, isso não é amor, isso é egoísmo. Acorda, acorda, acorda para essa grande aventura que a morte é e se prepara desde hoje. Porque sem a devida preparação, tudo que a gente vai falar para quem foi é simplesmente a respeito de quem fica. E quem vai naquele momento está embarcando de novo, sem bagagem, sem guia, sem falar o idioma, passando por uma porta que parece escura no começo e ainda largando o maior apego que tem, que não é a família e o próprio corpo. Porque todo mundo fala, não, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disso. Então tá bom, entrega seu corpo agora. Alguém está preparado? Então, por favor, coloca isso em perspectiva. E aqui, outra vez, quem foi da sua vida merece uma melhor versão sua do que uma versão deprimida, que só fala de si, da dor própria, dos próprios medos. Isso é egoísmo. Oferece a tua melhor versão para quem foi. Porque quem foi quer isso de você. Não quer o teu choro, esse teu dito amor, esse nosso amor que simplesmente fala da falta e fica chamando essa pessoa humana ou não humana. Faz com que essa pessoa caminhe para frente, assim como você caminha para frente. E assim tudo isso, esse amor cresce e esse amor se multiplica através da vida de quem você toca em função do que você aprendeu e cresceu. Então chega desses lugares pequenos, aonde a gente é covarde, aonde a gente não anda, aonde a gente se abate. Sim, a vida é dura. Alguém tem dúvida disso? Alguém ainda vai querer aqui ver acreditando nessa romantização maluca que o samsara é algo que, não, assim que tudo acontecer vai dar certo. Sim, minha gente, vai dar certo. E sabe o que vai acontecer depois? Vai dar errado. Porque cada coisa que a gente consegue, em um dado momento, a vida fala assim, nossa, passou de série, está aqui a nova prova. Então não pense que chegar em um lugar é a garantia do e viveram felizes para sempre. A vida não é isso. Samsara é desconforto, samsara é enfrentamento, samsara é olhar para dentro e encontrar estabilidade na impermanência da vida através de meditação, de yoga, de tai chi, de autoconhecimento. Não sei o que você vai fazer, mas você vai crescer, eu vou crescer de alguma maneira. E dentro desse crescimento, que é um portal da vida de cada um e de cada uma aqui, você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai dançando por esse portal, cantando, alegre, dedicando a sua vida como uma celebração constante, que se levanta frente à adversidade, ou você vai passar por esse portal chorando. Você vai passar por esse portal rastejando, se você vai passar por esse portal do crescimento em profundo sofrimento. Esse é seu livre-arbítrio, porque a lei é, você vai passar pelo portal do crescimento. Então eu gostaria aqui de escolher que a gente fosse dançando, cantando, celebrando, inclusive em memória de quem foi. E não rastejando, sofrendo, chorando,
justificando isso no amor, como se isso fosse uma prova de amor. Olha só, eu atrasei minha vida porque eu te amo, olha como eu te amo, atrasei minha vida, parei no tempo, olha só, agora não vou mais amar ninguém, porque essa é a minha prova de amor para você. E se o outro pediu isso de você, o outro ainda precisa crescer, e vai crescer inclusive através da sua vida que continua. Então, de qualquer maneira, o portal de novo é aberto para cada um, e esse portal é crescimento. Agora você vai escolher se você vai dançando, cantando, celebrando, ou se você vai rastejando, chorando e culpando. E eu gostaria aqui da gente, em memória de quem foi, que a gente fosse cantando, dançando e celebrando. Porque esse é nosso livre-arbítrio. E esse é um voto que eu gostaria que a gente fizesse. Um contentamento que ri, inclusive, da tristeza e o que dá errado na nossa vida. E aí, caminhando dessa forma, que a gente possa manter um centramento diante do que quer que seja que a gente enfrente. Porque a vida não vai parar de colocar isso na nossa frente. É uma ilusão pensar que depois de tal coisa viveram felizes para sempre. Isso não funciona no Sansara. Aqui é impermanência. Tudo que você já conseguiu para trás da sua vida mudou, não foi assim? Então para de querer encontrar sua felicidade no mundo, no outro, na relação. Isso inclusive desonesto com as pessoas, humanas ou não humanas. Você colocar a sua felicidade na mão de alguém é desonesto com você e com a pessoa. Ninguém pode ter a responsabilidade da sua felicidade, mas todo mundo pode ajudar para o outro ser feliz. Olha só que pegadinha. Todo mundo pode ajudar para o outro ser feliz, mas é desonesto a gente colocar a felicidade na mão de alguém. E lembra sempre, quem te faz feliz te faz triste, que é também uma grande pegadinha. Na hora que você fala, eu sou tão feliz com você, significa que sem aquela pessoa, humana ou não humana, você não é feliz. Então, quem te faz feliz te faz triste. Coloca a tua felicidade em algo que seja infalível, na permanência, no centramento, no que não muda. E isso que não muda está dentro de você. E esses encontros podem conduzir a gente para isso. Se a gente tiver a mentalidade de poder soltar em vez de agarrar. Só um momentinho que tem alguém aqui querendo sair. Sai, meu amor. Chiquinho pedindo pra sair pra ir no banheiro. E assim vamos, falando tudo ao mesmo tempo. Porque é assim que é a vida. Então, meus queridos, minhas queridas, eu gostaria de trazer isso. A Marisol comentando, a Nanda comentou, mestre Heitor. Marisol falando, quando minha mãe fez a passagem, eu fiz essa despedida, mas quando saía do hospital pensava, como sou honrosa, desejando que ela não lute mais. Pois é, às vezes a maior prova de amor é justamente essa, né, Marisol? Eu acho que tem uma prova de amor que é muito importante que a gente tenha realizado, que é a gente decepcionar quem ama a gente. Vou falar de novo, tem uma grande prova de amor, que é a gente decepcionar quem ama a gente. Então, quem ama a gente quer que a gente seja de certa forma. Por exemplo, uma mãe sofrendo no hospital, e essa mãe tem a decepção porque você fala para ela, entrega, ou seja, às vezes a alma está pegada ao corpo, a um corpo que não suporta mais aquela alma. E quando a gente traz essa realização para a pessoa, de que é hora dela deixar, dela partir, pessoa humana ou não humana, isso acontece também com o mestre animal. É uma grande prova de amor. A gente suportar, decepcionar quem ama a gente. Decepcionar como? Você esperava que eu falasse para você, lute! Seu corpo não aguenta mais. Você precisa realizar, é hora de você ir embora. Então lembra disso sempre, porque às vezes isso é uma grande prova de amor. Marisol, não sei se o contexto é adequado, mas você me comenta, por favor. De novo, em qualquer situação, e não só nisso, ou seja, nesse pequeno recorte, decepcionar quem a gente ama leva a uma maturidade tremenda. A gente não é projeto de ninguém. Põe isso na sua cabeça. A gente não é projeto de ninguém. Então eu não tenho que cumprir com a expectativa do outro sobre mim. Eu preciso ser fiel às visões do meu coração.
Visões que inclusive foram abertas através dessa pessoa humana ou não humana na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Com esse tipo de condução se mantém fiel ao amor. E através do amor tudo vai se resolver. A Alessandra colocou aqui um trecho, o profeta fala justamente sobre alegria e tristeza, é linda reflexão, uma não caminha sem a outra. Exato, através de uma se conhece a outra, né? E Gibran também fala sobre o amor, né? Quando ele diz, fale-me sobre o amor. E uma dessas passagens do amor diz que quando o amor, que a gente diz que então vai conduzir o rumo do amor. E ele fala, opa, alto lá. Se o amor te achar digno, te achar digna, ele vai conduzir o seu curso. Então as coisas mudam um pouco de lugar. Então, gente, essas reflexões sobre quem foi Ananda, escolher a alegria. Nietzsche no trabalho com palhaçaria em hospitais e lares de idosos quando o corpo chega a registrar o apego e a dor. É bonito ver no outro a alegria na diversidade, sim. E lembrar também, gente, ou seja, dentro dessa alegria, que a gente coloca a alegria como riso, alegria como... Mas existe uma alegria que vem com uma lágrima. Quando a gente perdoa, lembrando do que foi feito para nós. A gente sorri e chora. Quando a gente deixa ir por amor quem a gente ama, a gente sorri e chora. Então lembra que a alegria não está simplesmente aonde só existe alegria. Às vezes a alegria é um contentamento sereno no meio da tristeza, aonde você sorri e chora. Eu, na minha experiência acompanhando mestres animais e acompanhando pessoas, os momentos de passagem são os momentos dos mais sinceros eu te amo, com lágrimas. Os momentos da passagem são os momentos mais sinceros de gratidão pelo encontro, com um sorriso e uma lágrima. Os momentos de passagem são os momentos mais sinceros de equalização de contas. O tempo nivela tudo. São os momentos mais sinceros de eu te amo, eu te deixo ir, um sorriso e uma lágrima. Então, com isso, não tenham medo de viver a morte. A morte do outro, a nossa morte, a morte dos ciclos, a morte dos fins. Dança sobre as tuas cinzas. Dança com coragem. Sorri, ri, chora, vive. Chega de colocar a vida num lugar pequenininho onde ela só tem o que a mente concebe. A consciência é maior que a mente e a consciência pode tudo. E na diversidade existe de novo a lágrima, mas também existe o sorriso. E coloca isso no seu coração para você fazer as pazes com o que vem na sua vida. A vida não está de um lado bom e do outro ruim. A vida está na sua capacidade de tirar o bom do que é ruim. E se você fizer isso, de novo, um sorriso e uma lágrima. Então hoje eu dedico não só ao meu pai, esse grande professor, mas ao teu mestre cachorro, ao teu mestre gato, ao teu mestre filho, à tua mestra orientadora, a quem já teve na sua vida e foi embora, inclusive em vida. Porque a gente também tem que louvar essas pessoas. A gente também teve amigos, amigas, professores que foram muito importantes para nós, mas foram embora. Então a gente também tem um lugar de gratidão, mas essa gratidão que não amarra, essa gratidão que desapega, essa gratidão que ama em liberdade. Gente, amar o outro em liberdade é um contentamento sereno. Ou seja, você não pede mais para o outro ficar porque você ama. Você pede para o outro ir no caminho dele, no caminho dela, justamente porque você ama. Então deixa de ser um apelo de me ame. É um lugar centrado que diz, eu não preciso do seu amor. Porque olha só que coisa interessante. A gente pode conhecer o amor na carência de querer ser amado, de querer ser amada. E isso vale para todo tipo de amor, validação. Mas existe o amor, que é a fábrica do amor, que é o seu coração. E quando você consegue amar, você já conhece o amor. Então, se o outro te dá ou não amor, se essa fábrica está em dia, bendito seja.
Porque você ama e você conhece o amor. E você amando, conhecendo o amor com essa fábrica que é o seu coração pulsando e aberto, o outro pode ir, o outro pode ficar. Porque o amor não depende dele te dar. O amor já existe através do que você oferece. E esse amor sincero, que não exige a troca, permite o desapego e o adeus. Aprende a viver com uma lágrima e um sorriso. E aí o que não parece bom vai te trazer alguma coisa boa. Porque outra vez o portal está aberto para todo mundo. É o portal do crescimento. Você escolhe se você vai chorando, gritando, rastejando, culpando, ou se você vai dançando. Eu gostaria de pedir aqui que nos ciclos intermináveis de finais e recomeços da vida, a gente pudesse dançar sobre as nossas cinzas. Agradecida? E reverbere aí no coraçãozinho de cada um e de cada uma. E a gente vai hoje para uma meditação seguida daqui. Eu não vou colocar num outro link para a gente seguir essa reflexão. Eu vou convidar nessa meditação para, independente da nossa crença, a gente poder chamar para perto de nós quem já foi. Mas chamar para perto de nós não no movimento de apego, mas no movimento de desapego. O seu último adeus. Se ficou alguma coisa em aberto, finaliza agora. Porque o corpo físico é só um detalhe dentro do que é a consciência. A consciência viaja mais rápido que a luz. É o que os mestres dizem para nós. Imagina, a velocidade da luz, a consciência é mais rápido que isso. Pensou, aquele amigo ligou. Nossa, estava pensando na pessoa, aconteceu alguma coisa com a pessoa. Nossa, que consciência viaja mais rápido que a luz. Então o corpo é um mero detalhe. Se você invocar com sinceridade no seu coração, você encerra o seu ciclo, você abençoa, você deixa aí. E de novo, para quem foi, oferece tua melhor versão. Ninguém que te ama verdadeiramente, que foi embora da sua vida, quer que você dedique esse amor na sua depressão, na sua tristeza, num túmulo, com a tua saúde mental comprometida. Essa pessoa, humana ou não humana, que se foi, quer que você viva da melhor forma possível. Então se atreve a ser feliz, porque essa pessoa morreu, porque essa pessoa te deixou, porque essa pessoa, humana ou não humana, não está mais na sua vida. E oferece isso como prova de amor. Ninguém que te ama quer te ver triste, falando eu te amo. Aprende a sorrir com uma lágrima e dá o teu adeus, inteira, inteiro, íntegra, com o teu coração pulsando nessa fábrica que conhece o amor, não na carência de buscar ser amado e ser amada, mas nessa fábrica que conheceu o amor, que foi capaz de produzi-lo. E o teu desafio é manter esse amor, essa fábrica funcionando, a despeito de tudo que vem contra. Essa é a nossa responsabilidade. Faz sentido para quem está por aí? Temos câmeras abertas e fechadas. Bom. Agradecida, queridos e queridas. Eu vou emendar direto para a meditação. E, de novo, independente das nossas crenças, né? Eu sei que aqui temos fés diferentes e está tudo certo. Eu só gostaria que a gente pudesse, nesse instante, chamar no nosso coração e ter realmente uma experiência espiritual, não religiosa. Eu não estou francamente interessada em religião nenhuma. Eu acho, inclusive, que depois desses milênios todos a gente podia rever essa história de religião um pouquinho, porque eu acho que deu ruim. E a gente pensar na espiritualidade, em um lugar onde Deus não tem um nome, onde o meu Deus não é melhor que o outro, onde a minha prática espiritual não é superior à do irmão ou da irmã. Então, nesse lugar espiritual, eu gostaria que a gente se encontrasse aqui, em memória de todos os seres que já se foram. Graças. Pedi só um momentinho pra gente tentar. Aqui o Chiquinho foi ao banheiro, voltou e tá pedindo pra abrir a porta. É uma coisa. Pronto. Foi, voltou e já foi pro lugar dele pra meditar também. Então é isso, gente. Vou pedir pra gente alinhar a nossa coluna. Fechar os nossos olhinhos.
fechando os nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais através do ponto entre as suas sobrancelhas. E esse ponto vira um círculo, e esse círculo vira um túnel. E nesse túnel você vê surgindo, através de um fundo luminoso, um ser ou seres que partiram da sua vida. E o seu coração sorri, relembrando tudo de bom que foi vivido. Esses seres que partiram da sua vida podem ter também memórias na sua vida que não foram tão boas. Acolhe tudo isso e aprende que a morte não é um lugar de negação do que de ruim foi vivido. Na morte de alguém só se fala do bom dessa pessoa, humana ou não humana. Não nega o que foi ruim. Coloca um valor positivo no que aparentemente foi ruim. Porque esse ruim também foi portal. E você pode escolher dançar atravessando o seu portal. Nessa terceira visão, com esse fundo luminoso, com esse ser ou com esses seres que surgem, fala o seu eu te amo. E nesse eu te amo, existe às vezes a culpa. Porque quem fica muitas vezes se responsabiliza por quem foi. Como se pudesse ter feito mais ou falado menos. E essa pessoa, humana ou não humana, está na sua frente agora. E se foi um mestre animal, de repente você olha para ele e diz: perdão, eu não queria que você tivesse sido eutanasiado. Entende que essa pessoa que te ama e que se foi, humana ou não humana, somente te diz: eu te amo. A morte rasga véus. E na abertura desse portal só se vê amor. Tenha claro no seu coração que qualquer culpa que você sente é agora, nesse momento, lavada de você, através do amor que esse ser sente por você. E todos esses lugares que existem muitas vezes, em cada uma e cada um, sobre o que mais poderia ter sido feito, deve ser transcendido da culpa ao amor extremo, porque quando se ama, se quer fazer mais, se quer salvar. Nesses momentos, é necessário compreender que a prova de amor é querer mudar o curso da vida para melhor, dentro da visão de cada um e de cada uma, mas por vezes o curso da vida melhor é o que parece sofrimento. O sofrimento da despedida. Porque o espírito aqui passa de passagem. E quando a morte chega, a morte lembra da tua mortalidade também. Então aprende com esse dito sofrimento da separação. Porque é só o corpo que se separa de um convívio. Mas se você agora, com a sua terceira visão, puder olhar cuidadosamente esse ser à sua frente que surge da sua terceira visão, através desse túnel com fundo luminoso, tem um fio dourado diretamente ao coração. E o seu trabalho é manter esse fio dourado sem nós, simplesmente na vibração do amor. Na vibração do amor, que agora, nesse momento, através desse eu te amo, diz que esse ser pode ir embora. Você consegue viver sem ele, você consegue viver sem ela e você consegue
viver a sua melhor versão, porque essa pessoa te ensinou. Às vezes, essa pessoa, humana ou não humana, passou por muita dor e muito sofrimento para desapegar do corpo físico. Coloca na sua cabeça que todo sofrimento é purificação para a abertura de algo maior com mais bênçãos. E que essa pessoa, muitas vezes, não passou sofrendo, passou aprendendo. E quando se aprende, quando se realiza que foi lição, o sofrimento é transcendido. Portanto, abençoa no seu coração também o sofrimento dessa pessoa e o significado que você deu para aquele sofrimento. Coloca as coisas no seu lugar, através da visão do amor e da espiritualidade. Esse ser à sua frente te diz o eu te amo tanto quanto você diz eu te amo. E no eu te amo acaba a culpa. E no eu te amo acaba o apego, porque a gente quer que o outro seja feliz. E é hora do outro ser feliz no grande mistério que em tempo te tragará também. E no momento que esse ser vai desaparecendo na própria luz desse túnel, você percebe que essa mesma luz é o pano de fundo da sua mente que permite cada pensamento. E você percebe que esse ser se funde com consciência. A consciência luminosa, que está por trás dos seus pensamentos também. E cada vez que você conseguir transitar do pensamento para o espaço entre pensamentos, da mente para a natureza da mente luminosa, que é a consciência, esse fio dourado, que é um fio de luz que une você a ele, nota-se então que nunca existiu separação e que tudo se funde em consciência. E que toda separação e que cada encontro é só uma dança de uma manifestação que quando termina, o divino acorda. Portanto, confia que tudo é luz, luz em forma de nascimento, luz em forma de morte. Entende que o oposto da morte na dualidade não é a vida, é o nascimento. Se vive depois que se nasce, se vive depois que se morre. E nascer aqui é a morte em algum outro lugar, e a morte daqui é o nascimento em outro lugar. E qualquer lugar, além da dualidade, é pura luz, a luz da consciência por trás da sua mente, na natureza real da mente, é que em tempo, cada um e cada uma se estruturará. E que conhece no momento da morte como uma oportunidade de iluminação, portanto, passa consciente pelos processos e, através do seu acompanhamento do processo do outro, permite que o outro também caminhe, não para ciclos intermináveis de começos e finais, mas para essa pequena fresta, aonde se pode fundir a luz. E nessa luz agora repousa em momentos de meditação, percebendo que essa luz manifesta formas incontáveis, infinitas, e cada uma retorna à própria luz. Portanto, não há como viver qualquer maldição. Tudo é bênção, porque da luz vem e para a luz se retira. Aprende a confiar. E nesses próximos momentos de silêncio, minutos, nesses próximos instantes, respirando fundo e profundo, realiza que essa pessoa que partiu quer que você continue. Portanto, junta os seus pedaços e cresce atravessando esse portal. E nesse crescimento, repousa agora no mesmo lugar que todos os seres estão, no senso da realidade que não muda, na pura luz, na luz que é vazio, na luz que é silêncio, na luz que é imanifesta. A morte, o nascimento,
os pares de opostos, a dualidade, são todos aspectos do grande mistério dormindo e a luz da consciência da natureza da mente, a transcendência da dualidade, o amor, a verdade, a retidão. Tudo isso é Deus desperto, o divino, o grande mistério acordado. Cede teu sono para esse despertar. E faz agora as pazes com quem se foi, com a morte, com o que você pensa ruim, com o sofrimento, com a culpa, com a responsabilização sobre o caminho do outro. E na plena luz da consciência, cede teu sono para Deus, para o divino, para o grande mistério despertar. E faz isso em homenagem aos ensinamentos de todos os seres que passaram por você. Que vivos ou mortos em corpos físicos, reverberaram lições necessárias para o seu crescimento. Cresce. Cresce na pura luz, na luz da consciência. E aí encontra sua paz. Na presença de todos os seres, idos e ainda assim presentes. Na presença de todos os seres que sequer conseguimos conceber o rosto. Na presença de todos os seres que se manifestam da pura luz. Aqui na pura luz do vazio meditamos, sem medo, com entrega, com a lágrima e com o sorriso, transcendendo pares de opostos, adentrando a luminosidade da mente. De onde todos os seres surgiram. Emergem, emergimos e retornamos.
essa luz da consciência que convida você a se tornar íntimo e íntima com o silêncio, com a sua companhia. Essa luz da consciência que convida você a deixar de preencher a vida com distrações, para que você não sinta medo nem desespero dos abismos como a morte, por exemplo, é. Essa luz pura convida você a esse silêncio que não é o oposto das palavras, ao silêncio que permite as palavras, a esse espaço vazio que permite que as coisas cheguem e que as coisas possam ir embora. Coisas, seres, situações. Essa luz pura, esse vazio, convida você a permanecer centrado e centrada em tudo isso que se move. E agora, essa luz da consciência, essa luz pura e esse vazio, inspira seu coração a dizer adeus para esses seres, para esse ser que apareceu nesse túnel luminoso, através do ponto entre as sobrancelhas, tua terceira visão, tua visão espiritual. Essa luz luminosa, esse silêncio, essa presença divina e espiritual, relembra você que você fez tudo que você podia. E que qualquer cobrança para além pode ser de algo que uma nova pessoa em função daquele encontro faria, mas não daquela pessoa que fez tudo ali que podia e sabia, pelo bem daquele ser. Faz as pazes. Aprende com o sofrimento que foi purificação dos momentos finais dessa pessoa humana ou não humana. E agora, estruturada e estruturado emocionalmente, olha para esse sofrimento sem fugir. Sem fugir através dos predicados que você coloca muitas vezes que aquilo teria sido ruim para aquela pessoa, humana ou não humana. Suporta o sofrimento do outro para poder acolher esse sofrimento com compaixão. Para não deixar o outro naquele aparente sofrimento que é purificação e preparação para não deixar o outro em função de covardia, medo, egoísmo. E lembra sempre que você precisa confiar que o outro tem as ferramentas necessárias para lidar com o sofrimento da vida dele e crescer através daquele sofrimento dançando nas próprias cinzas. E que não é sua responsabilidade livrar o outro do sofrimento evitável, que só ele pode evitar. É tua responsabilidade livrar o outro do sofrimento que você evita nele. Entende essa diferença? Para você poder segurar a mão de quem sofre aprendendo. E que depois de sofrer, agradece pela lição. Faz as pazes. Tira a culpa do seu coração. E entende que você cresceu. E cresceu por causa daquela despedida, cresceu por causa daquele amor, cresceu por causa daquele apego, cresceu por causa daquele sofrimento também que te foi professor. Cresceu vendo ir embora aquele que você amava, aquela que você amava. E cresceu entendendo que aquele amor continua. Porque aquele amor é a pura luz, é a consciência. É esse fio dourado que quando se expande, se percebe que nunca se separou e nunca se encontrou e sempre se esteve. Abençoa a ida desse ser.
e deixa de chamar esse ser de volta. Inclusive, agora é a hora de dar os pertences desse ser aqui na Terra e encaminhá-los para que desocupem lugares emocionais e espirituais e que desatem os nós entre você e esse ser. É hora de dizer adeus, inclusive para os seres que te deixaram e que seguem na vida encarnados. É hora de cortar o vínculo, cortar o laço, desatar o nó. Permanece apenas o fio dourado. O fio dourado que é amor, que é consciência, que é liberdade, que é desapego. É hora de deixar ir. Não tenha medo de viver sem aqueles que você ama. Porque eles vivem em você e não perto de você, através do amor que provocaram em você. Então, aqui nesse momento, nos despedimos. Nos despedimos também da nossa culpa, nos despedimos também de predicar experiências como negativas, quando compreendemos a transcendência dos pares de opostos em pura luz. Nada escapa à luz. Tudo serve à luz, inclusive a escuridão, o sofrimento, o apego. Aqui nos despedimos do rastejar, da depressão, da tristeza, da covardia. Aqui nos despedimos das pequenas vozes da nossa mente que tentam diminuir nossa experiência terrena. Aqui nos despedimos de todo e qualquer aspecto que desonra os seres que deixaram para nós lições valiosas. Para que nessa despedida desses seres possamos ficar com o melhor deles, nos tornando nossa melhor versão. Aqui, portanto, dizemos adeus. Não o adeus da despedida, mas o adeus. Que caminhem agora ao divino, ao grande mistério, e por ele sejam tragados, dançando na boca da morte. E assim, permanecendo vivos, através não do corpo, mas do que o corpo sustenta, o amor, a verdade, a vida que transcende o físico, a vida que transcende a própria morte. A morte vence apenas o perecível. O amor sempre vence a morte. Abrindo os olhos. Namastê. Muito obrigada. Para quem está com a janela aberta, abrimos os olhos na pura luz, amanheceu o dia. Quem está de costas, mas surgiu um novo dia, que tenha surgido também no interior de cada um e de cada uma. Tenham na morte uma passagem e não um fim. Deixa que os seres possam ir em paz, se liberta de culpa, de sofrimento. Aprende a desapontar quem ama você. Aprende a seguir as visões do seu coração. Dá a liberdade para o outro. Permanece em liberdade. O amor deve libertar. A vida deve libertar. Essa é a libertação, a salvação, a saída do samsara, a iluminação. Tudo diferente disso, luta com coragem para transcender em você.
e oferecer essa vitória a quem está ao redor. Muito agradecida por cada um e por cada uma. Nos encontraremos de novo amanhã e até lá espero que reverbere no coração de vocês. A todos os seres que nos acompanham e acompanharam, que estiveram conosco e nos deixaram, nosso profundo agradecimento. Namastê. Beijo. Hare Krishna.